Boa tarde. Vamos dar início à última sessão do nosso Cyber Cloud Expo, através da intervenção da Jéssica Domingos, do nosso parceiro Centro Nacional de Cibersegurança, que vai abordar a temática do regime jurídico de segurança do ciberespaço nos próximos 30 minutos. A Jéssica estará ao vosso dispor para responder às questões que tenham durante essa mesma conferência. Portanto, Jéssica, muito obrigado pela sua presença e desejo uma boa conferência. Até já, então. Muito obrigada. Então, começo por agradecer à organização o convite ao Centro Nacional de Cibersegurança e também congratular a organização deste evento de 4 dias de matérias de cibersegurança e cloud e também quem está a assistir a esta apresentação já no final do dia e no final deste fórum. Disponho-me, tal como foi referido, para dúvidas e questões ou comentários no final da minha apresentação. Pronto, a temática é o regime jurídico de segurança do ciberespaço. No entanto, eu não a vou apresentar apenas num contexto legal, mas também tendo em consideração uma aplicação prática do mesmo. Em termos de agenda, vou fazer um pequeno enquadramento europeu e nacional dos diplomas legais associados à cibersegurança. Depois vou focar aqui o Decreto-Lei número 65 de 2021, que entrou em vigor este ano e também foi publicado este ano, e as obrigações das entidades. E depois vou apresentar um bocadinho sobre certificação da cibersegurança ao longo da minha apresentação. Então, começando por um enquadramento no âmbito da União Europeia, existem 2 diplomas legais relevantes nestas matérias, que é a Diretiva SRI, de Segurança das Redes e da Informação, e o Regulamento da Cibersegurança, que advém do Cyber Security Act. E, neste âmbito, a Diretiva de Segurança das Redes e Informação, muito conhecida pela Diretiva NIS, ou NIS Directive, foi a primeira peça legislativa de cibersegurança na União Europeia. E esta fornece as medidas jurídicas para aumentar o nível geral da cibersegurança na União Europeia, garantindo que os Estados-membros estão preparados e devidamente equipados, como, por exemplo, por equipas de resposta a incidentes de segurança, que existe uma autoridade nacional competente nestas matérias e também que existe uma estratégia nacional de segurança das redes e sistemas de informação. Também que existe uma rede de cooperação entre os Estados-membros, nomeadamente através do NIS Cooperation Group, e dentro deste NIS Cooperation Group existem inclusive grupos de trabalho que vão especificar certos setores, certos deliverables que vão permitir e facilitar uma harmonização da aplicação desta diretiva e também promover uma cultura de segurança em todos os setores que são essenciais para a economia e sociedade e que dependem das TIC, mas não só, como viramos mais à frente. Também do âmbito europeu existe aqui o Cyber Security Act, que conferiu um novo mandato à ENISA, a Agência Europeia para a Cibersegurança, mas também estabelece o enquadramento para o quadro europeu de certificação da cibersegurança para produtos, serviços e processos TIC, e desta forma tem-se como propósito que a cibersegurança desempenhe um papel crucial para a confiança e a segurança nestes produtos, neste tipo de produtos, e que proporciona aqui algum tipo de esquemas europeus específicos, ou seja, que haja a criação aqui de algum tipo de esquemas europeus específicos de produtos, serviços e processos para criar condições equitativas neste mercado europeu de certificação em cibersegurança. No âmbito nacional, existe a Lei número 46 de 2018 e, mais recentemente, o Decreto-Lei número 65 de 2021. No âmbito da Lei número 46 de 2018, esta estabelece o regime jurídico de segurança do ciberespaço e transpõe a diretiva. Pronto, como sabem, as diretivas são leis europeias que necessitam de ser transpostas para as leis nacionais, ao contrário dos regulamentos, e nesta lei número 46 de 2018 prevê-se então, e tal como eu fiz o contexto inicial,
uma estratégia nacional de segurança do ciberespaço, que já existia nacionalmente também, o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, que é representado por vários organismos e assegura a coordenação político-estratégica para a segurança do ciberespaço, mas que também verifica a implementação desta mesma estratégia. Define que o Centro Nacional de Cibersegurança é a Autoridade Nacional de Cibersegurança e confere-lhe alguns poderes, responsabilidades e competências, nomeadamente no âmbito de supervisão, regulação e certificação, e estabelece que o CERT é a equipa de resposta a incidentes de segurança informática nacional e também o ponto de contacto com a Rede Nacional de CICERTs. Isto são alguns dos enquadramentos que são realizados no âmbito desta lei de 2018, mas não só. As entidades ao qual se aplica esta lei é a administração pública, os operadores de serviços essenciais, aqui com vários setores e subsetores, energia, transportes, setor bancário, infraestruturas do mercado financeiro, saúde, fornecimento e distribuição de água potável, infraestruturas digitais. Temos os operadores de infraestruturas críticas, os prestadores de serviços digitais, que, face aos participantes desta conferência, eu acredito que muitos de vós estejam enquadrados enquanto prestadores de serviços digitais no âmbito do serviço de computação em nuvem. Esta lei número 46 de 2018 também é aplicada a quaisquer outras entidades que utilizem redes e sistemas de informação, o que depois não será aplicado no âmbito do decreto-lei que vou falar mais à frente. Ainda no âmbito desta lei número 46, ela também identifica que o Centro Nacional, ou seja, enquadra que o Centro Nacional de Cibersegurança identifica os operadores de serviços essenciais, daqueles setores que eu ainda agora referi. No entanto, eu trago aqui a nota que no âmbito de infraestruturas digitais, ou seja, entidades que prestam, que são operadores de serviços essenciais, mas do âmbito de infraestruturas digitais e prestadores de serviços digitais, são vocês, que comunicam ao Centro Nacional de Cibersegurança o exercício da vossa atividade. Ou seja, enquanto que para operadores de serviços essenciais, a administração pública é o Centro Nacional de Cibersegurança que identifica e comunica a esses operadores, neste caso é precisamente o contrário, ou seja, são estas entidades que devem fazer-se conhecer ao Centro Nacional de Cibersegurança enquanto entidades prestadoras destes serviços. Também ainda no âmbito desta lei número 46, são estabelecidos requisitos de segurança e requisitos de notificação de incidentes. Apesar de uma forma high level, é mencionado que no âmbito de requisitos de segurança, os operadores de serviços essenciais, a administração pública, operadores de infraestruturas críticas, prestadores de serviços digitais, devem aplicar medidas técnicas e organizativas adequadas à gestão do seu risco, e que, a nível dos requisitos de notificação de incidentes, devem notificar o Centro Nacional de Cibersegurança de incidentes com um impacto relevante. No entanto, não operacionaliza e não concretiza mais do que isto, dispondo isto para legislação complementar. Daí o Decreto-Lei número 65 de 2021, que vou falar já a seguir. Neste sentido, aparece então o Decreto-Lei. Ele entrou em vigor a 1 de agosto de 2021 e tem dois âmbitos diferentes. Por um lado, regula o regime jurídico de segurança do ciberespaço, ou seja, concretiza aqui algumas medidas e requisitos que eram mencionados na Lei 46 de 2018 e também define as obrigações em matérias de certificação da cibersegurança, ou seja, concretiza também alguns aspectos no âmbito do regulamento que não precisa de uma transposição, mas precisa, por exemplo, de dizer quem é que era a Autoridade Nacional de Certificação em Cibersegurança. Então, no âmbito do regime jurídico de segurança do ciberespaço e tendo em consideração que também existia já o enquadramento para uma legislação complementar, este decreto-lei vai então especificar requisitos de segurança das redes e sistemas de informação e regras para notificação de incidentes. Neste âmbito, o que é que nos é dito? Então, em termos de disposições comuns,
é solicitado que haja indicação por todas aquelas entidades abrangidas e que eu falei inicialmente, operadores de serviços essenciais, administração pública, prestadores de serviços digitais e operadores de serviços de infraestruturas críticas, é preciso a indicação de um ponto de contacto permanente, de forma, obviamente, a assegurar fluxos de informação. A designação de um responsável de segurança, a elaboração de um plano de segurança devidamente documentado e havendo aqui um responsável de segurança, obviamente, a elaboração de um inventário de ativos essenciais para a prestação destes serviços e depois a elaboração de um relatório anual. Por exemplo, a título de exemplo, o relatório anual terá que ser enviado ao Centro Nacional de Cibersegurança anualmente, não é? Por isso, para o ano, entidades já devem estar a organizar-se de forma a enviar-nos alguns relatórios anuais e muitas destas diretrizes podem ser concretizadas através de instruções técnicas ou então já ser consultadas no quadro em referenciais, como o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, quadro de avaliação de capacidades de cibersegurança, o roteiro para as capacidades mínimas de cibersegurança e o próprio de CyberChecker. Todas estas informações estão no site do Centro Nacional de Cibersegurança e são referenciais e apoio para implementar planos de segurança e medidas de segurança nas vossas organizações. No âmbito de segurança das redes e sistemas de informação, tal como era mencionado na Lei nº 46, as entidades devem cumprir as medidas técnicas e organizativas para gerir os riscos. No entanto, mais uma vez, o que é que vem aqui dizer? Vem dizer que essas medidas técnicas e organizativas devem ser baseadas numa análise de risco. Em relação a todos os ativos que garantam a continuidade. Por isso, é solicitado que façam um inventário de ativos, é solicitado depois que façam uma análise dos riscos, para depois existir a aplicação destas medidas técnicas e organizativas. Esta análise de risco deve ser feita de forma global, pelo menos uma vez ao ano, ou no caso do Centro Nacional de Cibersegurança, comunicar algum tipo de incidente ou alguma situação extraordinária, e fazer análise de riscos de âmbito parcial, principalmente durante o planeamento e preparação de alterações no ativo ou nos ativos, ou a ocorrência de algum incidente nesses ativos com impacto relevante. Esta análise de risco pode ser enquadrada através de uma instrução técnica seguinte, que vem, por exemplo, harmonizar a matriz de risco a adotar pelas entidades do Centro, pelas entidades, ou pode ser consultada como fazer no Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança. No entanto, todos os referenciais de análise de risco já estão devidamente enquadrados em referenciais boas práticas e neste Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança também. A nível de notificação de incidentes, a Lei nº 46 de 2018 já dizia alguns critérios para determinar o impacto, não é? Nomeadamente o número de utilizadores afetados, a duração do incidente, distribuição geográfica, nível de gravidade, extensão do impacto nas atividades económicas e sociais. No entanto, o Decreto-Lei nº 65 de 2021 vem concretizar quando é que as entidades devem notificar este tipo de incidentes ao Centro Nacional de Cibersegurança e como. Neste sentido, é solicitado 3 tipos de notificações. Uma notificação inicial até 2 horas após a verificação que há aqui algum tipo de impacto relevante, uma notificação de fim de impacto relevante ou substancial e depois uma notificação final. Obviamente que nos casos em que o incidente seja resolvido de forma imediata, é apenas solicitado uma notificação final. Pronto. Em relação aos prestadores de serviços digitais. Em relação a este tema, o próprio Decreto-Lei menciona um regulamento de execução, que é o 2018-151. E aqui concretiza ainda mais medidas de segurança, concretiza thresholds e o que é interpretado como um incidente de impacto social. Aquilo que também é esperado que seja feito
a nível setorial ou que se concretize um pouco mais através de uma terceira layer de regulação. Então, para o âmbito de prestadores de serviços digitais e no âmbito deste regulamento, que pode ser consultado, trouxe aqui alguns aspectos que considero importantes. Nomeadamente, no âmbito da segurança dos sistemas e das instalações, mais uma vez, uma abordagem baseada em risco. Devem ter em consideração os recursos humanos, a segurança operacional, a segurança física e ambiental, controle de acessos. Acredito que nada disto seja novo, até porque está em todos os referenciais. O tratamento de incidentes, a importância de existirem processos e procedimentos que são aplicados, ou seja, que estejam documentados, que são devidamente aplicados, mas que também são testados através de exercícios. Que existam aqui algum tipo de processos de identificação de vulnerabilidades e uma melhoria contínua, não é? Ou seja, a partir do momento em que eu tenho um incidente, que sei como resolver, que depois vá atualizando os meus processos. Planos de contingência também, obviamente que também devem ser testados, auditorias e testes. Acredito que nada disto seja novo para prestadores de serviços digitais, que devem ter em consideração, obviamente, medidas de segurança preventivas, o mais preventivo possível, de forma a que, quando for necessário responder, que seja respondido da forma mais eficiente e que se recupere com o mínimo de danos possível. Também ainda no âmbito deste regulamento, já tínhamos aqui os parâmetros a ter em conta para determinar o que é que era um impacto de incidente substancial. Isto já está, inclusive, também na Lei nº 46 de 2018. No entanto, como eu disse, neste regulamento para estes prestadores de serviços digitais já se concretiza quando é que devem de comunicar. Por isso, as entidades que são prestadores de serviços digitais já sabem que quando o seu serviço estiver indisponível durante mais de 5 milhões de horas do utilizador, têm que comunicar este incidente ao Centro Nacional de Cibersegurança com aqueles 3 períodos de notificação. Ou que o incidente provocou danos materiais superiores a 1 milhão de euros, a pelo menos um utilizador na União. Está aqui descrito os critérios para que se considerar um impacto substancial. Tal como eu disse, o Centro Nacional de Cibersegurança pode e tem vindo a realizar um trabalho conjuntamente com os reguladores setoriais para emitir instruções técnicas complementares a este Decreto-Lei nº 65 de 2021, ou seja, a semelhança que existe deste regulamento de execução para os prestadores de serviços digitais, espera-se que também exista algum detalhe para estes setores dos operadores de serviços essenciais e administração pública para concretizar, pelo menos, aqui os thresholds de notificação de incidentes e esclarecer, se calhar, também um pouco os requisitos de segurança, estando, apesar disso, muitos deles contidos no Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança e outros que têm vindo a ser publicados. No âmbito do decreto-lei, e agora fechando o tema do regime jurídico de segurança do ciberespaço, dentro deste decreto-lei que eu disse que foi publicado este ano, existe também a componente de certificação. E no âmbito da certificação, enquadrado naquele regulamento do Cyber Security Act, nacionalmente o Centro Nacional de Cibersegurança é a Autoridade Nacional de Certificação para a Cibersegurança, enquadra a implementação de um quadro nacional de certificação de cibersegurança, que através deste é possível criar, desenvolver e implementar esquemas específicos para certificação em segurança de produtos, de processos, de serviços, em que se espera e que se está a trabalhar já para se criar um esquema de certificação de conformidade com o Quadro Nacional de Referência de Cibersegurança e também executar competências no âmbito dos esquemas europeus de certificação da cibersegurança, porque existem aqui responsabilidades no âmbito de supervisão e de certificação. Sendo que, por exemplo, a título de exemplo, eu posso-vos dizer que eu se calhar digo isto depois no âmbito da certificação europeia, desculpem. Pronto. Então, nacionalmente, como eu disse, existe a Autoridade Nacional de Certificação de Cibersegurança,
vão existir esquemas nacionais, no entanto, já existem, no âmbito enquadrado no Cyber Security Act, esquemas europeus para a cibersegurança. E no âmbito desses esquemas europeus, são baseados em risco, obviamente, existem pelo menos já 2 em processos de elaboração, que é o esquema europeu de Common Criteria e o esquema europeu para serviços cloud. Estes já em processos de elaboração, estando um deles que já tiveram em consulta pública, inclusive, e aquele que acredito que faça mais sentido para esta apresentação seja o do âmbito cloud. E no âmbito cloud, o que eu posso dizer é que o ano passado a ENISA criou um grupo de trabalho para se preparar este esquema candidato para os serviços em nuvem. Houve uma versão preliminar já publicada em 22 de dezembro, que esteve em consulta pública. Atualmente já está, a consulta pública já fechou e já estão apenas em discussões internas e destina-se a ser um esquema horizontal, aplicando-se os mesmos critérios a todos os serviços em nuvem, ou seja, não há aqui distinção entre IaaS, PaaS e SaaS, entre modelos de disponibilização, etc., mas tem 3 níveis de garantia, ou seja, as entidades podem submeter-se a processos de certificação para um nível básico, para um nível substancial ou para um nível alto, e que tem aqui alguns requisitos de segurança específicos, tendo em consideração o ciclo de vida destes serviços e destes produtos. Só para terem uma noção, o que é que diferencia aqui um bocadinho o nível básico, substancial e elevado? Acredita-se que o básico seja para ser submetido por produtos e serviços no qual não existe, ou seja, não há dados e sistemas críticos e os requisitos de segurança a ser aplicados por estas entidades e por estes prestadores correspondem a um nível a minimizar os riscos básicos conhecidos. No entanto, já num âmbito elevado, ele já deve ser um serviço construído e operado com procedimentos e mecanismos para minimizar o risco de ataques de cibersegurança de última geração, zero days, etc. A metodologia, por exemplo, da autoavaliação só é esperada ser a nível básico. Aquilo que eu vos ia dizer há pouco e que acabei por adiar para agora é que a nível europeu apenas está esperado que o certificado de nível de garantia elevado seja emitido pela Autoridade Nacional de Certificação, que no caso de Portugal é o Centro Nacional de Cibersegurança. Trouxe aqui um exemplo da diferença de requisitos entre o básico, o substancial e elevado, ou seja, é um conjunto de requisitos muito extenso. Este documento está online, está disponível, podem consultá-lo, está em inglês. A nível deste objetivo de sistema de gestão de segurança da informação, por exemplo, para um nível básico é requerido que o provider defina, implementa e mantenha continuamente um sistema de gestão de segurança da informação e que tenha processos, etc., definidos. A nível substancial, já não pede apenas que tenha um sistema de gestão de segurança da informação, mas pede que ele esteja de acordo com a 27001. E então, se este provider se for candidatar para um nível de garantia elevado, então ele deve ter não só estar de acordo com a 27001, mas ser efetivamente certificado por esta 27001. Pronto. Dizer-vos também que todos estes requisitos que estão a ser discutidos a nível europeu estão a ser também integrados na estratégia cloud para a administração pública em Portugal, no qual, pronto, o Centro Nacional de Cibersegurança tem vindo a contribuir para o roadmap de implementação. E daria como terminada a minha apresentação e fico disponível para eventuais questões que existam. Jéssica, está-me a ouvir? Sim, agora estou. Sim,
Muito bem, peço desculpa. Há aqui duas perguntas. Primeiro, do Rui Almeida, que diz o seguinte: o responsável de segurança pode ser nomeado um elemento externo à organização por um serviço de prestação de serviços de resposta a incidentes? E a segunda pergunta é da Ana Dias. Boa tarde, tenho uma questão. Qual a aplicabilidade desta legislação para uma empresa da indústria automóvel que utiliza sistemas de informação e redes? Obrigado. Não sei se quer que repita. Portanto, Não, eu julgo que apanhei. a primeira, Pronto, a primeira está relacionada com a prestação do serviço por parte de um terceiro, e a segunda tem a ver com uma indústria específica, que é a indústria automóvel, que utiliza um mas sistema de informação de no redes. âmbito da primeira pergunta, foi o ponto de contacto permanente ou é mesmo o responsável de segurança? O responsável de segurança pode ser nomeado um elemento externo à organização por um serviço de prestação de serviços de resposta a incidentes. É literalmente a pergunta. Ok. Eu depois poderei responder também, se pretenderem, também com maior certeza jurídica, até porque, como eu disse inicialmente na minha apresentação, eu não sou jurista, por isso poderei, para alguma certeza jurídica para estes pontos, eu peço que se calhar depois enviem as vossas questões para aqui, nomeadamente e muito sucintamente, a minha questão para a primeira, em termos de responsável de segurança, é quem tem que nomear o responsável de segurança é a própria entidade, não é? Principalmente se for um operador de serviços essenciais, até porque ele tem que assumir o compromisso de um plano e aqui se calhar vou recorrer-me aos meus slides anteriores, que o responsável de segurança tem que assinar o plano de segurança, tem que gerir, não é? Tem que fazer o inventário de ativos, tem que fazer o relatório anual. Se existir aqui efetivamente o compromisso que o provider é que faça isso, mas normalmente o compromisso da segurança numa entidade deve pelo menos haver aqui um interlocutor que tenha essa responsabilidade na entidade. Mas pronto, como eu disse, para maior certeza, peço que enviem aqui um e-mail e ajudarei e pedirei aos meus colegas para ajudar de forma mais jurídica. Em termos da indústria automóvel, eu não sei de que ramo é que será. Se for em termos de indústria automóvel, se tiver sido identificado como um operador de serviços essenciais no âmbito dos transportes, eu diria que tem que cumprir os requisitos à semelhança de todos os outros. Não sei se, quando falam aqui em indústria automóvel, se refere a um operador de serviço essencial, neste caso. Hoje eu não tenho essa informação, Exato. Mas também, se não tiver respondido à Dias questão... puder responder por chat. Caso contrário, usamos a mesma metodologia, ou seja, através do seu e-mail, poderá dar uma resposta mais adequada. Deixe-me dar nota só que o Rui Almeida agradece e que também tem a mesma interpretação da lei do que a Jéssica, mas diz que existe frequentemente essa dúvida. Ok. Nós também estamos a preparar aqui algumas questões frequentes para depois publicação no nosso site. E por acaso não referi isso durante a minha apresentação, mas nós estamos a preparar também durante o próximo ano um roadshow com várias apresentações e workshops para todas aquelas entidades abrangidas na Lei 46 e no Decreto-Lei 65, para mais diretamente e esclarecendo as questões, ou seja, muito semelhante a esta apresentação que eu fiz, mas mais detalhado e mais orientado, se calhar, às questões que têm vindo a surgir. Muito bem, creio que não restam mais dúvidas e questões, sendo certo que, como referiu e bem, se elas existirem, a Jéssica mostrou toda a sua disponibilidade. Aproveito para agradecer em nome da organização a sua presença, agradecer o apoio institucional do CNCS e o apoio institucional também da Secretaria de Estado para a Transição Digital, da Ordem dos Engenheiros, dos parceiros científicos no Estado do Minho, o Politécnico do Porto, o IPCA e todas as empresas e participantes que se associaram
durante estes 4 dias, que iniciou no dia 12 presencial e que acabou hoje. A todos, muito obrigado pelo vosso apoio e damos por terminado a segunda edição do Cybercloud Expo. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Bom trabalho, obrigado. Obrigada. Deus, Filipe, obrigada.